Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal trazendo empate do Corinthians aí com a Portuguesa, né? Portuguesa 0, Corinthians também 0, né? Direto do Mané Garrincha, chamando da Portuguesa, né? Esse jogo, né? Eu trouxe um pós-jogo mais bem elaborado lá no Lucas do Bando, se possível passem lá por gentileza, aí tá, o link tá na descrição aí do canal, né? Mas enfim, aqui de uma maneira mais resumida, né? Vamos falar dessa partida, né? O Corinthians aí foi a campo com Carlos no gol, Cássio com uma virose diagnosticada ali no aquecimento. Ficou fora da partida, né? Estava escalado como titular, mas jogou o Carlos. Na lateral direito, o Ramos, né? O Fagner nem para a partida foi preservado aí desse jogo. A dupla de zaga, Bruno Mendes e Gil. Na lateral esquerda, o Fábio Santos, né? O meio campo ali com dois volantes, né? Duqueiroz e Fausto. Fausto aí retornando como titular depois da lesão dele com o Bragantino, né? Ele já tinha retornado antes, mas entrando no meio das partidas, dessa vez como titular, né? Os meias, Renato Augusto e Adson. E no ataque, Roger Guedes e também retornando Yuri Alberto aí, que esquipou 2 jogos, né? Também voltou aí na equipe titular, né? Bom, o jogo foi muito parecido com o jogo do Botafogo, tá? De Ribeirão Preto. O Corinthians tentou se impor, não criou muitas chances, né? Depois ainda o Botafogo cresceu um pouco Botafogo não, a Portuguesa cresceu um pouco na partida em contra-ataques, fez o Carlos Miguel trabalhar, né? Acho que tá um pouquinho torto essa câmera aqui, dá uma ajeitadinha. Fez o Carlos Miguel trabalhar, né? Enfim. E depois o Corinthians ainda voltou a ter uma oportunidade no final do tempo, né? Uma jogada Renato Augusto e Roger Guedes. O Guedes acabou perdendo o gol, saiu cara a cara, né? Por isso que eu falei que foi parecido com o Botafogo, né? Porque o Corinthians começou meio mais ou menos, aí até pressionando e tal, e tomou uns ataques do Botafogo, foi lá e decidiu a partida, né? Contra a Portuguesa foi a mesma coisa, só que o Guedes dessa vez perdeu o gol e não decidiu a partida, né? O Corinthians jogou num 4-4-2 e o que eu senti falta nesse primeiro tempo foi do Adson encostar com o Renato, né? O Renato parecia um ponta esquerda e o Adson um ponta direita, né? Aí os dois volantes e os atacantes lá na frente ficou tipo um oco no meio campo, né? Tanto é que quando o Adson conseguiu encostar no Renato, né? Que eles deram uma interligada ali no meio campo, as jogadas apareceram mais. Mas deveu bastante esse primeiro tempo do Corinthians, né? O Lázaro, na coletiva, falou que teve a questão do campo, né? Da questão do ambiente que estava muito quente e tudo mais. Aquelas desculpas que a gente já conhece do Corinthians fora de casa, né? Tem sempre alguma coisa que só atrapalha o Corinthians, né? Enfim. Aí, para o segundo tempo, o Corinthians voltou da mesma forma, com os mesmos 11 iniciais, só que com uma substituição tática, né? O Renato foi mais pro meio, ficou na frente dos volantes, né? O Guedes foi a ponta esquerda totalmente e o Adson virou ponta direita. O Corinthians deu uma leve melhorada, né? O Renato começou a encostar dos dois lados, né? Principalmente pelo lado direito, começou a colocar o Ramos e o Adson mais na partida. O Guedes ainda perde um gol, né? Uma das breves jogadas que o Corinthians conseguiu avançar bastante, um cruzamento do Ramos que passou por todo mundo. O Guedes chutou para fora, né? Depois desse chute, o Lázaro fez as 2 primeiras substituições, né? Ele colocou o Romero no lugar do Guedes e colocou o Juliano no lugar do Duqueiroz, né? O Guedes acho que foi mais uma questão de controle de tempo. Aí o Guedes jogou todas as partidas até agora, tem o derby no final de semana, né? No meio de semana. Então acho que foi isso. O Corinthians ainda continuou com a posse de bola, mas errando muito, né? E assim, com as entradas dos meias, de vez melhorar o Corinthians no último passo, acabou piorando, né? O Renato começou a bater cabeça com o Juliano, batendo cabeça com o Adson, ali Adson Renato, né? Ficou um show de horrores ali, né? E aí pra completar ainda, né, as 2 últimas substituições, né? O Lázaro colocou o Paulinho no lugar do Adson e o Matheus Araújo no lugar do Renato. E aí já não aconteceu mais porra nenhuma, né? O Corinthians não jogou nada. E assim, deixa aquele gosto de merda na boca, né? Pro jogo contra o Palmeiras, né? Os jogadores até relativizaram, né? O próprio Fábio Santos falou que é diferente jogar um clássico e tudo mais. Tem a questão do jogo em casa, né, contra o Palmeiras, né? Que muda a situação. É aquela coisa, o Corinthians deixou tudo pra esse clássico. Porque assim, se vence o Palmeiras, beleza, a gente espera agora só o mata-mata, né? Porque esse é o principal desafio depois do São Paulo, né? E não só por ser clássico, né? Mas por São Paulo, Palmeiras, Santos, o Bragantino já tinha todos os times de Série A. Então é uma qualidade de time que você vai enfrentar durante todo o ano de maneira competitiva, né? Seja no Brasileirão, seja na Copa do Brasil afunilando, ou na Copa Libertadores afunilando também, né? Então é esses jogos que a gente vê ali da primeira fase do Paulista, como é que é, né? Então assim, com um desses 2 jogos ruins, vira meio que obrigação o Corinthians pelo menos jogar bem, trazer uma vitória do jogo contra o Palmeiras, né? Mas se perde contra o Palmeiras, tudo vai ser questionado. Então é ruim você jogar desse jeito as partidas, né? Com esse desprezo, esse relaxo dos jogadores, né? Eu nem sei se é uma questão da parte tática do Fernando Lázaro, mas tanto na partida contra o São Bernardo quanto no Português, achei que faltou um pouquinho mais de empenho da rapaziada, sabe? Acelerar mais o jogo, querer mais as jogadas, né? Então isso me irrita um pouco, né? Mas enfim, vamos fazer alguns vídeos durante a semana aí
sobre o Palmeiras, né? E só pra fechar o jogo contra a Portuguesa, depois das substituições não teve mais nada, acabou em 0x0 mesmo, né? Enfim, o jogo acabou em 0x0 no Mané Garrincha. Mas recapitulando aí, só porque pra não esquecer, né? Vai ter alguns vídeos sobre o clássico no canal Lucas do Bando, por isso que eu recomendo fortemente que vocês passem por lá e fiquem ligados. Firmeza? Dito isso, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!